esse cabo, tá certo? De 4 milímetros. Se você olhar aqui na tabelinha nossa aqui, né? Se você olhar nessa tabelinha que nós estamos mostrando para você, o cabo de 4 milímetros, ele vai comportar, né? Esse cabo de 4 milímetros, ele logo vai comportar, ele não vai conseguir comportar os 32 amperes, que são os 32 amperes aí, que os 30 amperes que é a carga, né? Logo, o que vai acontecer? Vai acontecer um aquecimento nesse cabo, tá certo? Então, ou seja, esse cabo de 4 milímetros, o máximo que o 4 milímetros suporta pela nossa tabelinha que nós estamos vendo é 28 amperes. Ou seja, esse cabo ele vai conseguir suportar até 28, mas pelo cálculo que nós fizemos de potência, 6.800 dividido por 200 em 220, ele vai ser um consumo de 30 amperes, ou seja, o cabo ele está subdimensionado, tá certo? O cabo está subdimensionado, né? Então, o ideal aqui seria, para essa instalação, seria um cabo de 6 milímetros, tá certo? Um cabo de 6 milímetros, eu utilizando para essa instalação um cabo de 6 milímetros, logo, com um cabo de 6 milímetros, logo eu terei 36 amperes, tá certo? E aí eu consigo ter essa margem, né, para o chuveiro atuar. Repare que a Cláudia vai relatar aqui que quando o chuveiro fica ligado um tempinho, não é instantâneo, ó, aqui no depoimento, pois tem um probleminha em um disjuntor quando é ligado o chuveiro na sua temperatura máxima, com alguns minutos o disjuntor cai, tá certo? Então, por quê? Porque o cabo é de 4 milímetros, o cabo de 4 milímetros suporta até 28 amperes, tá certo? E a carga que está passando por aquele condutor, a carga que está passando por ali, é uma carga de 30 amperes, tá certo? Logo, o que vai acontecer? Ele vai gerar um aquecimento no cabo, tá certo? E isso vai gerar que, né, nós conhecemos como o efeito Joule, onde o movimento ordenado da corrente elétrica, ele gera aquecimento, que consequentemente, isso aí vai aquecer aquele cabo. Consequentemente, o disjuntor, ele vai superaquecer, vai aquecendo, e ele vai desarmar, tá certo? Então, o que seria interessante fazer nesse caso aqui? Seria interessante a substituição do cabo, tá certo? Aí vem aquelas questões que nós vamos ter que analisar, tá certo? Ou seja, são N questões. Eu tenho que trocar o cabo, mas lá não dá para trocar o cabo. Então aí reduz o chuveiro. Então coloca um chuveiro de 5.500. Não pode trocar o chuveiro. Então aí, no caso, tem que ser a troca, né, aí do cabo, porque senão vai continuar desarmando, porque a carga que está passando ali é uma carga excessiva, ele não vai conseguir, tá certo? Uma outra coisa também, que é importante assim para o eletricista entender, e já vai uma dica aqui que nós estamos aqui nessa aula, a ideia é sempre tentar ajudar os eletricistas residenciais, né, a ter sucesso. Você vai numa casa dessa, se você chegar numa casa dessa, eu faria dessa maneira, você vai chegar lá, como é que você sabe se um cabo é 4 milímetros, 6 milímetros ou 2 milímetros, né? Tem profissionais que no olho ele fala assim, não, no olho eu sei que ali é 4 milímetros, que ali é 6 milímetros e tal. Mas o profissional eletricista, ele é um técnico, tá certo? Você é um técnico, você é o responsável. Eu falo muito dentro dos nossos treinamentos, dos nossos cursos, eu falo muito isso lá dentro, que o eletricista é como se você estivesse chegando no consultório médico, né? Imagina que você está chegando no consultório médico e ali o doutor, você vai falar para ele, fala, doutor, eu estou sentindo isso, dor de cabeça, 3 dias, 4 dias, e ele vai fazer as perguntas ali, ele é a autoridade máxima, ele é o doutor, ele é o médico. Ele vai falar, o seu problema é isso, vou pedir uma ressonância, isso, aí vem a ressonância, aí ele fala, não, o seu problema é isso, ele diagnosticou, porque ele é o especialista ali, né, naquele lugar. Se você vai no mecânico, é a mesma coisa, você vai no mecânico,
E o mecânico tá falando, ó, o problema no seu carro é isso, o motor tá com isso, tá batendo biela. Você talvez não tá entendendo nada que ele tá falando. Que o motor tá batendo biela, que você não tá entendendo nada. Mas o que ele tá falando é que o seu motor tá com problema, mas são termos técnicos que ele usa aqui e isso é da rotina dele. Ele é o especialista, ele é o mecânico. Você, quando você vai dar o seu orçamento, quando você vai no cliente, quando você vai ver um serviço desse aí, que no caso que está acontecendo, né, como o relato aqui da Cláudia, então o disjuntor está relato, você vai chegar lá, então quando você vai dar essa análise para o cliente, você vai usar alguns recursos, né? E esse recurso para você chegar e ver, né, esse problema. Então, primeiro, você tem que identificar o cabo que está lá, né? Ah, não, eu vou no olho. Então, para isso aí, você usa essa ferramenta aqui, ó. Você vai usar essa ferramenta aqui, ó. Que é, né, o famoso paquímetro, tá certo? Então, você vai pegar o cabo, tá certo? Tem um cabo aqui. Você vai pegar o cabo lá, tá certo? E você vai pegar o cabo, né, o condutor lá, vai decapar o cabo, tá certo? É uma dica, uma dica. E você vai colocar lá o paquímetro, tá certo? Ali no cabo. Tá certo? Você vai colocar o paquímetro ali no cabo, tá certo? E vai tirar a medida. Com essa medida aqui do paquímetro, você vai tirar, vai ver a medida, ó, tantos milímetros. E você vai aplicar essa tabelinha aqui, ó, tá certo? Você vai aplicar essa tabelinha aqui, ó. Então, se você aplicando essa tabelinha aqui, logo você vai ver o quê? Que a medida em milímetro, você vai ver a seção do cabo que está lá. E aí você vai ter a certeza. Então, o que acontece? Se o diâmetro da seção ali, né, no paquímetro, deu 1,13, é o cabo de 1 milímetro. Deu 1,38, é o cabo de 1,5 milímetro. Deu 1,73, é o cabo, a seção é de 2,5. Deu 2,26, é o 4 milímetros, tá certo? Esse aqui de 6 milímetros, ele vai dar 2,76 milímetros no paquímetro. Então, e o 10 milímetros, ele é 3,57 no paquímetro. Esse cabo aqui, que eu estou aqui, ele deu 1,65, 67, 70, mais ou menos aqui, eu vendo aqui. Ele é um cabo de 2,5. Então, eu consigo chegar no cliente e já ver, falar, opa, o cabo do seu chuveiro é, como ela, no caso aqui a Cláudia falou, é de 4 milímetros. Então, no caso, você consegue identificar o cabo, saber que o cabo, né, o cabo está lá. Um outro problema que pode estar acontecendo, então, você identificou, o cabo é de 4 milímetros. O que pode estar acontecendo é nas emendas também do chuveiro, do ponto de conexão. Então, tem o ponto do chuveiro, né, o ponto de conexão do chuveiro e o cabo. Então, usa-se muito aqueles terminais de porcelana, né? Eu não tenho do porcelana aqui, mas eu tenho aqui esse outro modelinho aqui que está sendo muito utilizado, que é o Vago, né? E é o terminal Vago, tá certo? Então, você vai entrar com o cabo aqui nele, tá certo? Você vai decapar ele, tá certo? O cabo aqui, você vai fazer entrar aqui nele, ó. Certo? Entrou aqui, né? Certo aqui e vai, fechou. Tá, e aqui do outro lado vem a saída. Então, esse aqui é o terminal vago. Ah, eu não gosto dele. O fabricante está dizendo aqui, ó, que esse terminal, esse aqui, ele suporta até 20 amperes. Mas existem terminais que conseguem até 32 amperes, né? Até 32 amperes. Acima de 32 amperes, aí você vai ter que usar o de porcelana mesmo, que é aquele convencional que o pessoal utiliza. Então, esse pode ser um agravante. A emenda lá pode estar fazendo com que esteja um aquecimento e realmente lá pode estar fazendo esse chuveiro desarmar, tá certo? Então, esse aqui é um recurso que você pode utilizar para resolver esse problema. Outro recurso que você pode utilizar são utilizando o terminal, né? Os terminais lá de porcelana, utilizando os conectores de final de curso, né? Os conectores de final de curso. Esse aqui, tá certo? É um conector tubular, tá certo?
Então, esse aqui tubular, como é que ele funciona? Você vai pegar o cabo, tá certo? Vai pegar o cabo e com o conector aqui, você vai passar o cabo aqui. E repare aqui, ó, que eu vou tirar aqui e, se você olhar, ele está na ponta ali, ó. Então, com isso aqui na ponta, você vai fazer a clipagem desse conector aqui, né? Com isso, quando você clipar aqui e você colocar ele, né, junto lá do terminal de porcelana, isso aqui vai evitar de dar aquele aquecimento, né? Quem já não viu um cabo de chuveiro derretido ali, né? Chuveiro. Isso aqui vai te ajudar muito nessa instalação também. Isso vai te ajudar bastante. Tá certo? Então, esses são os recursos que você vai utilizar para que você venha trabalhar. Uma outra dica também que eu quero passar para vocês é sobre sempre trabalhar com segurança. É importantíssimo e imprescindível o eletricista ele trabalhar com segurança, tá certo? Então, na medida do possível, sempre desenergizar o circuito para se fazer uma instalação, tá certo? Então, é essa recomendação que eu deixo aí, né, para a Cláudia, que pediu uma ajuda lá no grupo que nós fazemos parte lá, tá certo? E das perguntas que chegam sempre para a gente dentro dos grupos. Eu vou deixar o link do grupo aqui, que é a comunidade O Eletricista de Sucesso. Você pode entrar lá e é uma comunidade muito top. Nós estamos lá com bastante gente lá, onde a gente interage sobre o eletricista de sucesso. Tá certo, pessoal? Vou deixar para vocês aqui na parte de baixo aí o link, você vai poder acessar lá. Tá certo? Então, fica com essa dica aqui, importantíssima. Então, verificar a tensão, né? Verificou a tensão em 220 faz o cálculo, tá certo? Para achar a corrente elétrica, achou a corrente elétrica, beleza. Depois de você achar a corrente elétrica lá, né? Do que está acontecendo, no caso aqui da Cláudia, achou a corrente elétrica, beleza. Vai verificar o cabo é compatível. Se o cabo é compatível com aquele chuveiro, beleza. Se não, a ideia é trocar o cabo. Ah, não pode trocar o cabo, é uma instalação antiga. Então, sugere-se a diminuição da carga do chuveiro. Então, o chuveiro com uma potência menor, 5.500, 4.500. Então, vai um chuveiro menor. Aí vai se adequar à instalação, tá certo? E sempre verificar as conexões, que é as conexões lá do chuveiro, entre a rede e o chuveiro. Tem as conexões ali. Ou usar um terminal de porcelana. Se usar o terminal de porcelana, fazer o possível para usar os terminais de final de curso, que no caso esse aqui é o tubular, tá certo? Terminalzinho tubular, usar esse final de curso. Se não for usar os terminais de final de curso, usar um conector aí, que são os conectores vago, que suportam até 32 amperes, né? Suportam até 32 amperes. Vale lembrar, sempre é bom olhar aqui, né, do lado do fabricante aqui, né, para que você venha aí, você venha olhar, né, para você ficar sempre, né, esperto aí. Deixa eu ver se deu para focar. Para focar do lado aqui, você vai conseguir verificar a corrente elétrica, né, a corrente elétrica que ele suporta. Isso é importante e imprescindível você ter essa atenção ao executar serviço, tá certo?